E como que o menino que desde os 14 anos era um ateu convicto, leitor de Richard Dawkins, Christopher Hitchens, só lia isso, se tornou cristão depois de velho, estudando para concurso público? Essa é a minha história, eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, sejam bem-vindos a este canal, o maior canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. Eu sei que esse aqui não é o foco do canal, né? Para quem tá novo aqui, ou até quem é inscrito, o canal que é sobre concurso público, eu falo sobre rotina de estudos, das minhas aprovações, reprovações, técnicas, motivação. Então é um canal exclusivo aí para fins educacionais, mas tem um ponto que é crucial na minha vida, não só nos meus estudos, que é a minha fé, a minha crença em Deus. E foi estudando para concurso que eu voltei a acreditar em Deus, porque eu nasci em berço cristão, vou contar essa história para vocês, me tornei ateu e estudando para concursos eu encontrei o caminho de volta para casa, que hoje eu entendo que sempre foi o meu lar. Então eu quero contar um pouco dessa história para vocês. Sei que esse vídeo não é todo mundo que se interessa, às vezes a galera fala, pô, vou falar só de concurso, não se mete com essas coisas, mas cara, é uma coisa muito importante para minha vida, eu acho que pode tocar outros corações essa minha história, então bora que eu vou contar essa história para vocês hoje. Bem galera, em resumo, eu cresci em berço evangélico, a minha mãe é pastora metodista, meu pai é evangelista, então eu cresci desde pequeno dentro da igreja, muito novo, acho que 10, 11 anos, eu aprendi a tocar bateria, então eu fazia parte do Ministério de Louvor, porque minha mãe sempre ia para uma igreja nova, né, fundar, vamos dizer assim, uma igreja pequenininha, precisava de alguém para tocar, então desde pequeno eu acompanhava minha mãe para tocar bateria nos cultos, então fazia parte do Ministério de Louvor, ia no culto a semana inteira, terça, quinta e domingo, e óbvio que como adolescente isso era um saco para mim na época, porque eu era obrigado a ir porque eu tinha que tocar. Né? Sem mim não tinha outro baterista, então era muito difícil para mim, adolescente, aquilo já me pegava, me chateava um pouco. Eu não tinha muita ligação com a igreja, era minha mãe que pregava, meu pai que pregava, né, na maioria das vezes, e né, você convive com sua mãe o dia inteiro, você fica lá adolescente ouvindo sua mãe pregar, você não entende muitas as coisas que estão acontecendo, então eu nunca tive uma ligação muito forte com Deus nessa época de adolescência, eu ia para cumprir obrigação e comecei a ter muitas dúvidas. Nessa época eu fui apresentado à internet, comecei a usar a internet com 13 anos, era ano de 2006, 2007 mais ou menos, e eu lembro que eu cheguei numa comunidade no Orkut, chamava Contradições Bíblicas. Essa comunidade no Orkut que talvez tenha uma geração aí que me acompanha que nem sabe o que é o Orkut, né? Mas tinha essa comunidade lá que ficavam basicamente só ateus e agnósticos discutindo sobre a Bíblia e provando, né, que ela não faz o menor sentido, que é cheia de contradições. E eu achava aquilo tudo muito legal, eu falava, caramba, realmente tem esse ponto aqui, nunca falaram isso na igreja. Então eu ia desvendando aquele mundo e isso seguiu por muito tempo, né? E por muito tempo eu me interessei por esse assunto. Então vários livros, inclusive, né, eu me desfiz de vários, mas por exemplo, Deus Não é Grande, do Christopher Hitchens, foi um livro que eu li muito na minha adolescência. Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, então esse lado mais científico, né? Carl Sagan, Richard Dawkins, enfim, vários escritores ateus assumidos, alguns até apologéticos, assim, né, que fazia apologia ao ateísmo, como Richard Dawkins, era militante do ateísmo, e aquilo era maravilhoso para mim, porque era um universo intelectual que nenhum pastor, nenhum membro da igreja tinha noção, e eu me sentia muito inteligente por saber essas coisas, e fui sendo convencido intelectualmente. O resumo da história é esse, né, lá para os 18, 19 anos, realmente eu tive convicção de falar, realmente, Deus não existe, né? Não existe nada, a gente está sozinho nesse universo e nada faz sentido, a gente é como diria Carl Sagan, né? Somos poeiras estelares, alguma coisa assim nesse sentido, a gente não é nada, a gente é um grão de areia no universo e estamos aqui por acaso. E aí, cara, resumindo a história, nesse meio tempo, né, que eu fui ateu e formei na faculdade de arquitetura, estudei 5 anos e no final da faculdade foi muito difícil para mim, porque eu me encontrei na pior crise existencial que eu já vivi, porque eu não tinha mais sonhos, não tinha mais propósitos. Eu perdi meu emprego, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu não queria continuar como arquiteto, eu não queria fazer outra faculdade, então eu simplesmente, era a pior coisa do mundo, é você acordar, cara, e você falar, o que eu faço hoje? Você não tem sentido para existir, você não tem um sonho, eu não tinha sonho. Sabe o que é um ser humano não ter sonho? Então essa era a minha vida, não tinha sonho, não tinha propósito. Procurei em várias coisas encontrar propósito para minha vida, inclusive em religiões que não tinham ligação com Deus, porque eu não acreditava em Deus. Experimentei várias, de certa forma. Tem até um livro aqui, ó, a história, a bruxaria hoje, que conta a história da bruxaria,
tem a ver com paganismo, com Wicca, essas coisas, e comecei a me interessar por esse tipo de coisa. Li a Bíblia Satânica, que era um manual, né, do satanismo pelo Lavoie, que escreveu isso, e nada fazia muito sentido, mas eu fui me desbravando no mundo. Até o ponto, galera, que eu cheguei num ponto de crise existencial tão forte, que um dia eu deitei na minha cama, lembro disso até hoje, eu falei assim, se existe algum Deus nesse mundo, se existe alguma energia nesse universo, me ajude a enxergar. Porque eu não via Deus em absolutamente nada, eu não sentia o Espírito Santo, a presença de Deus, eu não acreditava em nada. E eu não tinha sonho, não tinha propósito. Todos os dias, galera, eu não tô brincando, eu deitava na cama e falava isso. Eu preciso acreditar em alguma coisa, se existe Deus, me dê um sinal, me ajude, toque meu coração. E eu achava que estava falando para as paredes, para o teto, né? Eu falava isso todo dia dormindo, sempre tive muita dificuldade de orar. Desde pequeno, eu começava a orar, passava 30 segundos, meu pensamento ia para Nárnia, eu não conseguia concluir minha oração, sempre foi assim. E aí, nesse ponto, eu acabei encontrando concurso público. E olha que foi curioso, porque eu comecei a estudar para concurso de arquiteto, fui aprovado em primeiro lugar, o concurso foi suspenso, anulado na justiça, eu achei que eu já estava com o documento para tomar posse, e acabei voltando mais uma vez para os concursos em 2017, foi quando eu entrei de cabeça mesmo no universo de concurso, e hoje eu vejo que foi Deus que colocou no meu coração esse desejo, porque aquilo mudou minha vida. Embora eu não tinha aprovação nenhuma, não tinha nada, eu tinha um sonho, porque eu acordava e falava, caramba, é isso, cara, eu posso conseguir um emprego se eu estudar aqui, tenho esse edital. Aquilo mudou a minha vida. Eu encontrei sonho, encontrei propósito na minha vida. Bem, essa é a primeira parte. Então eu comecei a estudar para concurso público, acreditava em Deus, mas assim, não lia a Bíblia, eu não acreditava em muitas coisas que estavam na Bíblia, cara, eu não acreditava em nada, assim, do Antigo Testamento, algumas coisas, eu falei, acho que Jesus até existiu, então eu comecei a criar, na verdade, eu estava criando uma religião nova, eu criava uma religião minha, isso me fazia me sentir mais sozinho no mundo ainda, porque ninguém pensava como eu, né, porque você tinha um cara que é espírita, que crê nos princípios do espiritismo, você tem um budista, você tem um cristão evangélico, você tem várias denominações, cada um acredita na sua crença, e eu acreditava só na minha, porque meu Deus era o meu Deus, ele não era o Deus da Bíblia completamente, não acreditava no espiritismo, no budismo, ou seja, eu criei uma religião, isso me fazia muito mal. E fiquei assim, eu tive uma experiência, cara, com Deus, o Espírito Santo na minha vida, e eu reconheço isso hoje. Comecei a estudar pro TJ de São Paulo, eu lembro que eu fiz a prova do TJ, eu não sabia o resultado, eu sabia que eu tinha feito 86 pontos, eu quero ler uma música, porque eu tava em casa sozinho, eu tinha chegado da prova muito cansado, e a música chama Canção de Oséias, dos Arrais, que é uma dupla. E eu quero só ler um trechinho, porque eu lembro que eu tava em casa, eu não sabia o resultado desse concurso que posteriormente fui aprovado e nomeado, e que mudou minha vida, porque foi o concurso que deu origem a esse canal. E eu lembro que quando eu cheguei nesse trecho da música, que fala o seguinte: abandonada pela rua, eu te encontrei, imunda nua, mendigando o pão que já te dei. Eu cumpro a minha parte, na aliança não existe mais distância. No deserto onde estavas, nascerá um jardim, e a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. Cara, quando eu li isso no meu quarto, absolutamente sozinho, eu caí de joelho e comecei a agradecer a Deus. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus na minha vida. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Eu comecei a chorar, ajoelhar. E esse trecho da música, ele fez muito sentido na minha vida. Porque era a minha história. Eu abandonei Deus, fui sozinho pelas ruas, larguei tudo e cheguei a um ponto de mendicância, né? Que não acreditava em nada, não tinha sonho, não tinha propósito. E Deus me traz de volta e fala, olha, essa aliança que a gente está fazendo vai ser o que vai manter você fiel a mim. Aquilo se cumpriu na minha vida, porque eu fui aprovado e nomeado nesse concurso. Mas ainda não acabou, porque, como eu disse, eu ainda tinha essa ideia de um Deus, né, que era meu, um Deus pessoal, não era o Deus da Bíblia. E aí vem toda uma outra etapa, que esse concurso eu acabei não tomando posse. Enfim, eu vou contar essa história, não sei se esse vídeo já saiu ainda aqui no canal, da minha nomeação no TJ São Paulo Interior, que é o outro concurso que eu conto mais essa história. E tem outro vídeo aqui no canal, que é o Deus que Destrói Sonhos, que é justamente esse conflito entre o que eu acreditava e o que realmente está na Bíblia, o que realmente é Deus. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, minha nomeação do TJ Interior não tinha saído. E eu falei assim, eu achei que não ia ser nomeado, de verdade. E eu comecei a questionar minha crença, porque eu achei que Deus não existia, eu achei que tudo foi um delírio da minha vida.
e eu falei, realmente, Deus não existe. Eu estava a um passo, galera, de voltar pro ateísmo, eu juro pra vocês, porque eu falei assim, cara, eu acho que foi tudo assim, eu tava num estado emocional muito fragilizado, e aí minha racionalidade começou a tomar conta de mim, eu acho que eu inventei tudo isso, eu tava muito fragilizado emocionalmente, Deus não existe nada, cara, eu não vou ser nomeado nesse concurso, isso aí é tudo bobeira. E aí, quando eu entendi a minha fé na raiz, que eu entendi o seguinte, Deus é soberano, Deus é Deus acima de todas as coisas, ainda que Ele não te nomeie, ainda que não aconteça nada, né? Se a gente pegar a história de Jesus, de Paulo, de todos os apóstolos, eles foram mortos. Então você imagina, se Jesus, que foi o homem mais puro que pisou, foi crucificado e morto, Paulo, que foi o fundador da igreja, ele foi martirizado, ele foi morto pelo imperador de Roma por pregar o evangelho. Quem dirá nós? Então como que a gente pode achar que Deus vai abençoar, abençoar, abençoar? Então isso mudou a minha vida. E aí tem uma música que complementa muito, eu também quero citar, eu gosto muito de música, e é uma música do Morada, né, o Ministério Morada, que fala, né, a história ali, você que leu a Bíblia já, a história de Gênesis e Êxodo, que vai falar ali de Moisés, né, enfim, da saída do Egito. E o refrão dessa música fala o seguinte, que condiz muito com esse Deus bíblico, né, que hoje eu tô conhecendo mais, que é o seguinte, olha só, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então essa música, cara, ela complementa todo esse meu raciocínio de que, tipo, quando eu aprendi a dizer para Deus que Ele era o máximo da minha vida, Ele é tudo que eu preciso, mais nada, não preciso de nomeação, não preciso de nada. Meu coração é de Deus. E eu gravei esse vídeo do Deus que destrói sonhos no dia 20 de setembro. Curiosamente, no dia 22, 2 dias depois que eu soltei esse vídeo, eu fui nomeado. Quer dizer, eu poderia não ser nomeado, que eu ainda assim daria glória a Deus por tudo, porque eu entendi que Ele é o centro da minha vida. E esse é o estado que eu me encontro hoje, né? Eu ainda não frequento nenhuma igreja específica, mas estou aprendendo muito, estudando principalmente a Bíblia, a palavra de Deus, orando muito e, assim, colocando Deus e Jesus no centro do meu coração. Isso mudou minha vida, galera. Eu não posso nem falar muito, que dá vontade de chorar de tanto amor que eu sinto, de tanta gratidão que eu sinto, independente de qualquer coisa. Não é um Deus de recompensa, não é eu amo Deus porque eu fui nomeado. Não, eu amo Deus porque Ele é Deus. Eu não amo Deus porque Ele pode me dar tal coisa. Eu amo Deus porque Ele é Deus. Só por isso, porque Ele criou a gente é pecador, e esse entendimento, essa cosmovisão, né, do cristianismo, de que é Deus para mim, o que Ele representa, vem mudando, transformou completamente a minha vida, cara. Eu sou um ser humano completamente novo, eu literalmente nasci de novo. E claro que é uma experiência pessoal, a história de cada um é única, a minha história começou assim, eu cresci num lar cristão, virei ateu, voltei, criei um Deus louco da minha imaginação, que tinha várias características diferentes da Bíblia. Depois estou aprendendo a amar Deus de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia diz, estudando mais a palavra de Deus, porque a Bíblia, para mim, é a revelação da palavra de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, é isso que eu estou me debruçando, orar muito, pedir para o Espírito Santo, porque esse é o ponto. Não sou eu que acreditei em Deus. Não foi pelo meu esforço que eu voltei a acreditar em Deus. Foi porque o Espírito Santo trabalhou no meu coração. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu continuaria ateu, eu continuaria acreditando em qualquer outra coisa. Então, tudo o que aconteceu na minha vida hoje, e o que vai acontecer ainda, eu consigo enxergar o que aconteceu. E naquele vídeo do Deus que destrói sonhos, eu pego e falo o seguinte, cara, eu não sei quais os planos de Deus para minha vida, eu não sei, mas eu entrego e agradeço. Então isso faz muito sentido para mim. E novamente, galera, mudou a minha vida, assim, eu sou uma pessoa nova, né? E justamente o concurso, né, acompanhou, né, fez um fio junto com essa religiosidade minha. E eu amadureci muito como ser humano, espiritualmente, e a maior lição que eu tirei de concurso público não foi criar canal de concurso, né, com quase 400 mil inscritos, não foi absolutamente nada disso, não foi ser nomeado, fazer concurso e aprovado, mas sim reconhecer que Deus é grande, que Deus é soberano, que Deus me ama e que a minha vida é adorar a Deus e honrar o nome dele. É isso, galera, essa é a minha história. Esse aqui foi um vídeo um pouquinho mais longo, um vídeo mais pessoal, canal de concurso, não estranhem, mas é isso, cara, eu queria compartilhar. Eu sei que muita gente perguntou por isso no Instagram, né, principalmente vendo lá eu comento mais em detalhes esse meu processo aí de aprendizado. Tô muito feliz, galera, eu sou uma pessoa nova e aprendendo, eu sou igual uma criança aprendendo cada dia que eu leio a Bíblia, que eu leio um livro novo, eu tenho novas
novos entendimentos, eu fico deslumbrado assim com as coisas que eu estou aprendendo. Então é isso, cara, deixa aqui embaixo seu comentário positivo, o que você achou desse vídeo, conta a sua história aí com a religião, com Deus, eu também vou adorar saber. E se inscreva no canal se não for inscrito, que tem vídeo toda semana. Grande abraço para todo mundo, valeu pessoal!